Olá, crianças! Bom dia! Estamos aqui mais um domingo para louvarmos juntos ao nosso Senhor. E nessa manhã nós vamos cantar uma música sobre o que diz lá em Mateus 5,16. Vocês conseguem lembrar o que diz lá? Tem algo a ver com luz, com brilhar. Vocês lembram? Então, o que diz lá em Mateus 5,16 é: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E é isso que nós vamos cantar hoje, tá bom? Quero que vocês cantem comigo, leiam a letra que vai passar aqui embaixo e vamos cantar sobre essa verdade. Deixa a sua luz brilhar, não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Mais uma vez, tá bom? No comecinho. Jesus disse, você é a luz do mundo, então deixe a sua luz brilhar. Deixa a luz brilhar em todo lugar. Acenda a luz na escuridão. Deixa a sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar sim brilhar todo dia, em todo lugar. Vou deixar minha luz brilhar. Pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar sim brilhar todo dia, em todo lugar. Vou deixar minha luz brilhar. Acenda a luz na escuridão. Deixa a sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Amém! Espero que vocês tenham gostado de mais essa musiquinha, aprendido, relembrado o versículo e vamos passar para a aulinha agora. Tchau! Bom dia, crianças! É mais um dia que o Senhor concede à nossa vida, né? E é uma alegria novamente a gente estar juntinhos, né? Para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Que coisa maravilhosa é a gente ter você aqui, né? Prestigiando as nossas aulinhas, né? E ansiosos, logicamente,
para que a gente possa voltar o mais rápido possível para nossas aulinhas presenciais, né? Mas enquanto isso, nós estaremos aqui, tá? Todos os domingos, tá? Com uma tiazinha ou um tio diferente, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, que é louvar e glorificar a Deus. Amém? Então, vamos começar a nossa aulinha orando, né? Pedindo a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez pela nossa vida essa semana, amém? Vamos fechar os olhos? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que Tu concede às nossas vidas. É maravilhoso estar aqui, Senhor, com as crianças que estão neste momento nos assistindo, com os pais que estão nos assistindo, com um único propósito, que é Te louvar e glorificar, Senhor. Que possamos, Senhor, neste dia, Te adorar em espírito e em verdade, e que Tu possas estar conosco, Senhor, nos ensinando nesta manhã, Senhor, aquilo que a gente precisa aprender, para que possamos viver uma vida santa, Pai, uma vida contigo. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tio Tiago, semana passada, trouxe para nós 2 perguntas, né, do catecismo, e a gente, neste momento, né, a gente vai fazer uma revisão. Vocês lembram qual foram as 2 perguntas que tio Tiago trouxe? Lembram? Pois vamos agora revisar, tá certo? Ana Júlia, o que veio aos homens pelo pecado de Adão? A morte veio a todos os homens. Maria, por que o pecado de Adão afeta todos os homens? Todos nós pecamos em Adão. Muito bem, né? Que coisa mais linda, né? A gente fica tão feliz quando a gente vê que você lembrou, que você foi lá pesquisar. Tia, eu não estava lembrada direitinho não, mas agora eu não vou me esquecer. Muito bem, né? Vamos buscar a Deus e assim, de grão em grão, a gente vai aprendendo cada dia mais um pouquinho da palavra de Deus, né? Que maravilha! E hoje a gente vai falar mais 2 perguntas do catecismo, tá? Nós vamos falar a pergunta número 23 e a pergunta número 24, tá? Então, qual seria a pergunta número 23? Todos os homens deverão morrer por causa do pecado? O que é que vocês acham? Nós vimos aí que Adão pecou, né? Que Adão foi nosso representante, né? Por isso que nós pecamos também, né? Então, por conta desse pecado, todos os homens vão morrer, né? Todos os homens deverão morrer por conta do pecado, né? Porque lembra que várias tias e vários tios já trouxeram para aqui para vocês que o pecado ele nos afasta de Deus, né? A gente morre espiritualmente, tá? Então, todos os homens deverão morrer por conta do pecado? Não, né? Por quê? Porque Deus elegeu alguns homens para a vida. Deus escolheu algumas pessoas para Ele. Deus escolheu aquelas pessoas específicas para que não morressem, para que conhecessem a Jesus e pudessem ser salvos, pudessem ser resgatados dessa morte, né? Que o pecado traz à nossa vida, tá? Então, todos os homens deverão morrer por conta do pecado? Não. Deus elegeu alguns homens para a vida. Então, essa foi a pergunta de número 23. Qual é a pergunta de número 24? Como podemos ser salvos do pecado e da morte? Né? Tia até já disse, né? Tia deu um spoiler na pergunta anterior, né? Então, como podemos ser salvos do pecado e da morte? Somente por meio de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode nos salvar, né? Só Ele é que pode nos levar, né, a ter essa comunhão novamente com Deus. É Ele que nos resgata da morte, Ele é que nos justifica. Foi Ele que morreu para que a gente não pudesse ser condenado. Então, foi por meio de Jesus Cristo. E é somente por meio de Jesus Cristo que a gente pode ser salvo do pecado e da morte. Tá certo? Então, guardem, memorizem as 2 perguntas, tá? Todos os homens deverão morrer por conta do pecado? Não, porque Deus elegeu alguns homens para a vida. E a outra? Como podemos ser salvos do pecado e da morte? Somente por meio de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Então, tio Tiago começou no domingo passado a falar dos 10 mandamentos. Vocês lembram?
né? Então, tio Tiago falou um pouquinho, né, da história, né, como é que tudo isso aconteceu, né, através de Moisés, né, e de Deus, que Deus escolheu Moisés, né, para que Moisés pudesse levar o povo dele, né, para sair lá do Egito, onde eles eram escravos, e eles foram conduzidos pelo deserto do Sinai, né, pelo deserto, para poder chegar à terra prometida, né, que Deus tinha preparado para o povo dele. E aí, lá em Êxodo, lembram lá? Estão com a Bíblia aí, né? Tia nem perguntou, mas estão com a Bíblia. Muito bem, né? Estão tudo espertos mesmo, né? Estão esquecendo mais de jeito nenhum, né? Então, a gente vai falar agora lá do Antigo Testamento, né? Lá em Êxodo, tá? Êxodo, o segundo livro da Bíblia, tá? Lá no capítulo 20, que o Tiago falou semana passada quais eram os 10 mandamentos, né? Então, o primeiro mandamento, o Senhor diz que não terás outros deuses diante de mim, né? Não foi esse o mandamento que o Tiago trouxe semana passada? Pronto, hoje a gente vai falar do segundo mandamento, tá? Qual é o segundo mandamento? Tá lá no versículo 4, a partir do versículo 4. Tia vai ler, tá? Então, com a Bíblia aí, vamos acompanhar com tia. Êxodo, tá? No livro de Êxodo, no capítulo 20. Pede a mamãe e a papai para te ajudar, tá certo? Então, Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4, tá? Então, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando Deus deu esses 10 mandamentos para Moisés levar até o povo, o que Deus queria era que o povo obedecesse, né? Era que o povo obedecesse. Mas lembra o que a gente já falou várias vezes aqui, que o nosso coração é mau, a gente é pecador, né? E por mais que Deus tenha determinado isso para o povo de Israel, né? O povo tinha um coração mau, o povo era pecador. E aí o que foi que aconteceu, né? Então do jeito que o Tiago trouxe a historinha da semana passada, a tia vai trazer uma historinha para mostrar, né? O quanto o povo de Deus, ele era pecador, o quanto eles tinham, né, esse coração mau, né? Então, no mesmo livro, gente, do Êxodo, tá? Só que agora no capítulo 32, a gente vai falar um pouquinho de uma história que justamente trazia desobediência a Deus, desobedecia o segundo mandamento da lei de Deus, né? Que era esse, que não poderia se fazer imagens de escultura, tá? Então, o povo de Deus, né, ele ficou muito tempo no deserto, tá? E Deus sempre falava com Moisés, sempre Deus trazia, né, o que ele queria que o povo fizesse, o que ele queria de melhor para o povo, né, que o povo precisaria obedecer, e Deus estava sempre falando lá com Moisés, tá? Então, nesse período, os israelitas, eles estavam acampados ao pé do Monte Sinai, tá? E foi lá no Monte Sinai que Deus deu esses 10 mandamentos para Moisés, né? Ele deu esses 10 mandamentos a Moisés para Moisés passar para o povo, tá? Então, numa dessas idas de Moisés até o Monte Sinai, Moisés chamou Josué, né? Os dois se prepararam para subir, né, até esse monte sagrado, e Moisés disse ao povo: esperem aqui, né, até a gente voltar. E aí vocês vão ficar aqui com Arão e com Hur, né? Eles dois vão ficar aqui com vocês. Arão, para quem não lembra, era irmão de Moisés, né? Arão era irmão de Moisés. Então,
o que foi que aconteceu? Subiu Moisés, né, com Josué até o monte, né? Josué ficou lá na metade lá do monte e Moisés subiu o restante para conversar com Deus. Só que Moisés sabia que nem sempre era uma conversa rápida, né? Às vezes demorava dias e dias, porque Deus conversava com Moisés, abria, né, a palavra dele para Moisés, dizia a Moisés o que é que ele queria que Moisés fizesse, o que é que Moisés tinha que falar para o povo. E o que é que aconteceu? Moisés começou a demorar. E o povo começou a ficar inquieto, né? Preocupado. Cadê Moisés, Arão? Cadê Moisés, Arão? E começaram a perrear e começaram lá a perturbar Arão. E apesar de todos os milagres que Deus já tinha feito, né? Abrir o mar vermelho, tirar água de pedra, né? Jogar lá o maná todos os dias, né? Fazer o maná ser produzido, né? À tarde vinham as perdizes para que o povo comesse a carne, né? Então, Deus tinha feito inúmeros milagres para o povo de Israel. E mesmo assim, né? Eles viram tudo isso, né? Todo esse tempo que eles passaram atravessando o deserto, eles viram todos esses milagres que Deus podia fazer. Mas mesmo assim, quando Moisés subiu ao monte, né, como ele estava lá demorando, né, para voltar, o povo começou a querer dizer que Deus não existia e que eles queriam um Deus que eles pudessem ver, um Deus que eles pudessem pegar, um Deus que eles pudessem adorar e ver, né, aquele Deus como tinha lá na terra dos egípcios, né, dos egípcios. Lá no Egito, os deuses que os egípcios eles adoravam eram deuses de pedra, né? Eles podiam enxergar, então eles tinham muitos deuses, né? E aí o povo começou a blasfemar, dizer, não, a gente quer um Deus que a gente possa ver, né? Vamos fazer um Deus que a gente veja, que a gente possa adorar e ver. E Arão, ele ficou com medo do povo, né? Porque o povo começou a pressionar e dizer que Moisés não ia mais voltar e que eles queriam, né, ter esse Deus. E aí o que foi que Arão fez, né? Arão cedeu. Arão terminou cedendo aquele povo. E Arão disse, ó, então pega aí todo o ouro que vocês trouxeram lá do Egito, né? Todas as correntes, todas as coisas de ouro que vocês tinham e tragam para mim, que a gente vai derreter e a gente vai construir, a gente vai fazer, né, um Deus para que vocês possam adorar. E aí todo mundo trouxe, né, todo o ouro que eles tinham trazido lá do Egito, né, que eles tinham conseguido trazer lá do Egito, e eles derreteram e fizeram um bezerro, né, fizeram um bezerro de ouro. E aí eles começaram, colocaram o bezerro no altar, como se o bezerro fosse um Deus, né? Eles estavam vendo ali, eles achavam que era um Deus, né? Eles esqueceram de tudo que Deus tinha feito para eles, né? E começaram a adorar, prestar culto àquele bezerro no altar e arrodeavam, né, o bezerro, colocavam sacrifícios diante do bezerro, né? Colocavam frutas, colocavam animais mortos ali, como se aquilo ali fosse o Deus dele, né? E na hora que eles estavam lá fazendo essa festa, adorando esse bezerro de ouro, esquecendo do segundo mandamento que Deus tinha dado a eles, né? Que não podia se fazer nenhuma imagem de escultura e considerar aquilo como um Deus, idolatrar aquilo, colocar aquilo como em primeiro lugar. Na verdade, eles estavam desobedecendo tanto o primeiro mandamento, né, que era colocar Deus acima de tudo, né, e o segundo, que seria não fazer imagem de escultura. E aí, nesse momento que eles estavam lá fazendo aquela balbúrdia toda, fazendo aquela festa, gritando, né, fazendo aquilo que não agradava a Deus, nesse momento Deus avisou a Moisés, né, e disse, ó, desce, que o povo, ele está pecando contra mim, eles estão me desobedecendo. Aquilo que eu disse a eles para não fazer, eles estão fazendo, né? E quantas vezes a gente não vê, né, pessoas desobedecendo a Deus. Deus diz, ó, não faz dessa forma, a pessoa vai lá e termina desobedecendo.
né? E aí Deus disse, olha, eu vou destruir todo mundo, eu vou derramar a minha ira, a minha raiva em cima deles. E aí Moisés intercedeu pelo povo. O Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu vou descer e vou ver o que é que está acontecendo. Tem misericórdia, não destrói com a tua ira o povo. E aí, nesse momento, Moisés, né, Deus ouviu Moisés, disse que não ia, né, derramar a ira dele, né, que Deus teve misericórdia do povo. E aí Moisés desceu, né? No meio do caminho encontrou Josué, chamou Josué e foi descendo, né, o Monte Sinai para ver o que estava acontecendo. E quando Moisés chegou no acampamento, estava uma coisa desmantelada lá, gente. Né? Todo mundo lá adorando aquele bezerro de ouro, né? Todo mundo esqueceu de tudo que Deus tinha feito, né? E Moisés ficou muito furioso, porque quando Moisés desceu, né, do monte, ele vinha com as tábuas que Deus tinha escrito os mandamentos, né, as leis dele. E Moisés ficou tão furioso, mas tão furioso, ele ficou com tanta raiva, que ele pegou as duas tábuas, jogou no chão, né, e as tábuas se despedaçaram. E ele não podia acreditar, né, que aquele povo que vivenciou tantas coisas, né, que Deus tinha feito, né, durante todo esse tempo, tinha sido desobediente a ele, né? Como é que eles podiam estar adorando uma imagem que não pode falar, uma imagem que não pode ouvir, né? Uma imagem que não tem sentimentos? Como é que eles podiam fazer aquilo, né? O nosso Deus, o Deus deles e o nosso Deus, ele é diferente. É um Deus que escuta as nossas orações, é um Deus que fala conosco poderosamente através da sua palavra, né? É um Deus que a gente pode sentir o seu amor por nós, é um Deus que é misericordioso, é um Deus que é amoroso, é um Deus que cuida da gente todos os dias. Então, como é que aquele povo não podia mais ver isso, não podia enxergar? Como é que aquele povo tinha esquecido em tão pouco tempo as maravilhas que Deus tinha feito durante todo aquele tempo, né? E Deus ficou muito triste com o povo, e o povo foi castigado, sim, né? Deus não destruiu todo mundo, porque algumas dessas pessoas, né, que estavam lá se arrependeram, né? Se arrependeram profundamente do que tinham feito. Então, aquelas pessoas que se arrependeram, Moisés chamou para junto deles, né? E quem não se arrependeu, quem continuou lá adorando, foram mortos, eles foram destruídos, né? E o que a gente vê com essa história, gente? Que a gente precisa lembrar desse Deus que a gente tem, né? A gente precisa cultuar, a gente precisa adorar, a gente precisa amar apenas e somente o nosso Deus, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é real. A gente não pode ver com os nossos olhos, mas a gente enxerga com os olhos do nosso espírito, né? O Espírito Santo que mora dentro de nós, a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, é Ele que permite que a gente possa enxergar esse Deus verdadeiro, esse Deus que nos ama, esse Deus que cuida de nós, né? Então, que a gente possa entender isso, gente, que esse mandamento ele foi feito para que a gente possa lembrar que o nosso Deus é um Deus real, é um Deus que é presente, que um Deus que a gente não enxerga com os nossos olhos, mas a gente vê, a gente entende com o nosso pensamento, com o nosso coração. E mesmo que a gente não veja, como a gente também não vê o vento. Vocês enxergam o vento? Não, não é verdade? Mas vocês não sabem que o vento existe? Sabe, você sabe que o vento existe, porque você sente o vento, você vê o vento agindo, o vento balançando, né? As plantas, né? O vento balançando os cabelos. Então você não enxerga o vento, mas você sabe que o vento existe. Da mesma forma, a gente sabe que Deus existe, né? Então, que Deus possa estar com vocês, mostrando essa verdade. E que a gente lembre disso, que a gente não deve adorar imagens, que imagens são coisas feitas pelo homem, né? E que Deus proíbe isso, tá certo? Então, que a gente possa nesse dia, nesse domingo, né?
entender mais uma vez o que Deus quer falar no nosso coração. Amém? Então, vamos orar, vamos entregar mais uma vez essa aulinha que Deus nos deu, né? Essa palavra que Deus nos traz, e pedir a Deus que possa nos abençoar durante toda essa semana. Amém? Caro Deus, muito obrigada, Senhor, por tu nos mostrar mais uma vez, Pai, a tua palavra. Nos mostrar, Senhor, que tu és um Deus real, um Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. Um Deus que não nos deixa, um Deus que não nos abandona. É um Deus que nos mostra os seus milagres todos os dias da nossa vida. Senhor, nos ensina, Senhor, que tu podes e que tu vais fazer infinitamente mais por nossas vidas, Senhor. Que tu estás conosco a nos ensinar, que possamos cada dia mais enxergar isso e que possamos levar essa palavra, Pai, para quem não te conhece ainda. Que as pessoas possam te conhecer através da nossa vida, Senhor. Nos ensina todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, uma semana abençoada para cada um de vocês, tá? Domingo que vem nós estaremos novamente aqui, lembrando, né, um pouquinho mais dos mandamentos, conhecendo um pouquinho mais dos mandamentos, né, e do catecismo que nós estamos ensinando todos os domingos aqui, tá? Um beijo e fique com Deus!